Muito boa noite, caros estudantes. Hoje vamos começar com mais uma das nossas aulas olhando para a sequência daquilo que são as nossas aulas. Na nossa última aula falamos sobre o ciclo das atividades operacionais, concretamente dos custos com o pessoal. Vimos como é que podemos registrar os custos com pessoal e vemos também outros registros, aquilo que é pagamento de advogado, vimos o registro do registro da segurança social, do imposto industrial. Portanto, hoje nós iremos, com base naquele exercício, iremos elaborar o balanço, a demonstração de resultado e iremos registrar ou efetuar o lançamento de abertura ou de início de atividade, que é com base nas informações do exercício anterior. Okay? A nossa aula de hoje consiste nisso: elaborar o balanço final, demonstração de resultado e registrar ou lançar as operações iniciais. Então, olhando para aquilo que foram as informações do exercício anterior, vamos começar a elaborar a demonstração de resultado. Então, olhando para aquilo que é a estrutura da demonstração de resultado, cito na página 3, no ponto 3.3 do Plano Geral de Contabilidade, nós vimos que na demonstração de resultado nós temos as vendas, temos as prestações de serviço e outros proveitos operacionais. Depois desses elementos vem as variações dos produtos acabados e produtos em vias de fabrico. Depois temos trabalhos para a própria empresa e temos também os custos das mercadorias vendidas, os custos com pessoal, as amortizações e outros custos e perdas operacionais. Essa é a estrutura da demonstração de resultado. E também temos o resultado operacional, que é a diferença entre os proveitos operacionais, aquilo que nós vimos, as vendas, prestações de serviço e outros proveitos operacionais, e os custos operacionais, que têm a ver com as variações dos produtos acabados e produtos em via de fabrico, os trabalhos para a própria empresa, os custos das mercadorias vendidas, matérias-primas consumidas, custo com o pessoal, as amortizações. A diferença desses todos os elementos, entre os proveitos e os custos, teremos aí um resultado operacional. E depois do resultado operacional, nós teremos aí o resultado financeiro, que é a diferença entre proveitos financeiros e os custos financeiros. Teremos aí o resultado em filiais e associadas, que é a diferença entre proveitos em filiais e associadas e os custos em filiais e associadas. E depois também temos os resultados não operacionais, que aí teremos a diferença entre os proveitos não operacionais e os custos não operacionais. E fazendo aqui a soma dos resultados, resultado operacional, teremos aí o resultado operacional, o resultado financeiro em filiais e associadas. Teremos também aí o resultado não operacional, okay? Resultado não operacional. E aí o somatório desta, mais ou menos, vai nos dar aqui o chamado RAI, que é o resultado antes do imposto. Então, com base nisso, nós teremos aqui o imposto industrial, que é o imposto sobre o rendimento, ok? Então, que vamos aplicar, que é através de uma taxa, de uma percentagem, ok? Aplicada a este montante, e vai nos dar aqui. E, por final, teremos aí o nosso resultado líquido do exercício, ok? Então, é este elemento que nós iremos construir, né? Olhando para aquilo que foi
as informações produzidas no exercício anterior, os registros efetuados na aula anterior. Então, olhando para a aula anterior, vamos lá registrar a nossa informação. Nós na aula anterior vimos que tínhamos vendas, ok? E as vendas fazem parte das demonstrações de resultado. Então teremos aqui venda. Teremos venda. E as vendas no montante de 1.860.000. Este é o montante que estava nas vendas. 1.860.000. Bem? Para além das vendas, nós não tínhamos prestações de serviço, nem tínhamos outros proveitos operacionais. Então teremos aqui um total deste elemento de 1.860.000. Ok. Após isso, em termos de estrutura da demonstração de resultado, nós vimos que temos variações dos produtos acabados e produtos em vias de fabrico. No exercício anterior nós não tínhamos registro relativamente a este facto. Depois também vimos na estrutura que temos trabalhos para a própria empresa. Nós no exercício não tínhamos factos relativamente a este elemento. E a seguir temos os custos das mercadorias vendidas. Ok, no exercício anterior nós tínhamos custo das mercadorias vendidas. Então podemos colocar aqui custo das mercadorias vendidas. E qual era o montante dos custos das mercadorias vendidas? 1.214.250. Esses eram os custos das mercadorias vendidas. 1.214.250. Para além dos custos das mercadorias vendidas, na estrutura conceptual daquilo que são as demonstrações financeiras, nós temos os custos com pessoal, ok? Então também vamos registrar os custos com pessoal. Qual é o montante do custo com pessoal? Vamos ir buscar na 72. Toda 72 entra em custo com pessoal. Custo com pessoal. E qual é o montante do custo com pessoal? Nós estamos a falar o custo com pessoal no montante de 118.16. 100.118.16. Ok? Para além do custo com pessoal, a seguir ao custo com pessoal, aquilo que é a estrutura da demonstração de resultado, nós temos as amortizações. No exercício anterior, nós não tínhamos factos, não registramos elementos relativamente às amortizações do exercício. Então, aqui não vamos colocar. Outros custos, depois temos os outros custos operacionais, okay? Outros custos e perdas operacionais. Esses outros custos e perdas operacionais está relacionado com a 75, ok? Vamos ir buscar todos os montantes que estão na 75 e vamos registrar em outros custos e perdas operacionais. Então teremos aqui a rúbrica de outros custos e perdas operacionais. E qual é o montante de outros custos e perdas operacionais? 149. Ok? 149, 213
0,03. Estes são os outros custos e perdas operacionais. Então, nós estávamos a dizer, no princípio, nós dissemos que após esse elemento temos o resultado. O resultado o quê? Resultado operacional. O resultado operacional é a soma dos proveitos e dos custos operacionais. Okay? Na soma nós sabemos que temos os sinais de adição e subtração, multiplicação e divisão. Então, nós aqui estamos a falar que será a diferença entre os custos e o proveito. Entre os proveitos e os custos é que vai nos dar o resultado operacional. É esse rácio, o rácio de proveito e o rácio dos custos. O positivo menos todos os negativos. E fazendo os positivos, o positivo, que as vendas é o meu positivo, é aquilo que eu vendi, ok? Por isso é que é positivo, ok? Menos aqueles custos, são todos os custos, todos os encargos, todos os gastos que eu efetuei ao longo do meu exercício econômico. Isso vamos ter aí um montante de 418,81. Então, este é o resultado operacional. Okay? Este é o nosso resultado operacional. Após o resultado operacional, nós temos o resultado financeiro. Okay? O resultado financeiro resulta de proveitos financeiro e custo financeiro. Esses proveitos financeiro e custo financeiro derivam de pagamento de juros, derivam de pagamento de despesas bancárias, okay? Tudo que envolve aquilo que nós, dos financiamentos, okay? Os resultados que derivam de um financiamento, okay? Que eu concedi ou que eu obtive. Okay? Tudo que resultar aí é um proveito ou um custo financeiro. Okay? Estamos a falar de juros, pagamento de comissões. Nós sabemos que nós, quando temos conta no banco, o banco desconta comissões para manutenção. Isso aqui são proveitos, são custos financeiros. Está a descontar no meu dinheiro, então é um custo. Então eu estou a dizer que o resultado financeiro vai ser os meus proveitos financeiros menos os meus custos financeiros. Mas não temos isso no exercício anterior. Então o que é que vamos fazer? Não vamos colocar nada. E para além desse elemento, que seria o elemento a seguir, teríamos aqui o resultado financeiro em filiais e associadas. Também não temos informações relativamente a esse elemento no exercício anterior. Também temos os resultados não operacionais, okay? Que são aqueles resultados que derivam dos proveitos não operacionais e dos custos não operacionais. São aqueles proveitos ou os custos que nós vamos obter, não é? Que surgem de uma venda ou de um serviço que não faz parte da nossa atividade operacional, ok? Ou são factos extraordinários, ok? Factos que surgem alheios à nossa vontade, então são não operacionais, não são fatos que surgem da atividade normal da empresa, como se fosse uma venda que eu sei que eu vou vender, como se fosse um custo com o pessoal que eu sei que eu vou pagar. Então são factos que acontecem na empresa e que a empresa não esperava. Então são resultados não operacionais. E nós não temos aqui proveitos não operacionais nem custos não operacionais. Então não vamos trazer aqui o resultado não operacional. Após esses elementos nós temos os resultados antes do imposto. O resultado antes do imposto é a soma, ok, de todos os resultados
Resultado operacional, resultado financeiro, resultados financeiros em filiais e associadas, o resultado não operacional. A soma desses todos os resultados vai nos dar o resultado antes do imposto. Ponto. A soma desses todos os elementos, desses todos os resultados que eu disse, o operacional, o financeiro em filiais e associados e não operacional, dá este elemento. Mas não temos o financeiro, não temos em filiais e associadas, não temos o não operacional, mas temos o operacional. Então, aqui tudo será zero e isso vamos baixar. 3.396.418,81. Ok. Este é o nosso resultado antes do imposto. E quando eu expliquei, eu disse, deste resultado, nós temos um resultado positivo. Ok? Isso significa que o meu ganho, o meu rendimento, o meu salário, só para entendermos, o meu salário é o meu rendimento. Okay? Para a empresa, o rendimento é aquilo que ele vende. Okay? As mercadorias que ele vende é um rendimento para ele. O meu rendimento é maior que todos os gastos que eu fiz ao longo de um determinado exercício. Ok, então aí tem um resultado positivo. Ok? Esse resultado positivo, a norma, o Estado vem dizer que sempre que tiveres um resultado positivo, tens que pagar o imposto, que é o imposto sobre o rendimento, que é o imposto industrial. Então vamos ter aqui o imposto sobre imposto industrial, que é o imposto sobre o rendimento, que são 30% deste montante. E 30% deste montante dá 118.925, 118, ok? 925,64. Este é o meu imposto industrial, aplicando 30% sobre este montante. Fazer este montante vezes 30%. Ok? Dá este. Então, no final, para fechar a demonstração de resultado, o que nós estamos à procura é o resultado líquido do exercício. Mas para chegar ao resultado líquido do exercício, é o resultado líquido do exercício. Para chegar ao resultado líquido do exercício, ok? Nós temos que primeiro ter esses elementos. Temos que ter, ou podemos ter venda, ou podemos ter custo de mercadoria, o custo com pessoal, ou outros custos operacionais, e teremos um resultado operacional. Podemos ter outros resultado financeiro em filiais e associadas, podemos ter o resultado não operacionais e que por fim vai nos dar o resultado antes do imposto, e sobre isso vamos calcular o imposto, se for positivo. Se for negativo, não calcula imposto. Só calcula imposto se o teu resultado for positivo. Ok? Porque isso quer dizer que se o teu resultado daqui, o resultado antes do imposto, for negativo, quer dizer que o teu custo, os teus gastos, foram maior que os teus rendimentos, que as tuas vendas. Quer dizer, gastaste mais do que as tuas vendas, ok? Do que os teus rendimentos. Aquelas pessoas que gastam mais do que o seu salário. Então, como é que gastam mais? Vão buscar empréstimo de dinheiro no vizinho, mas aqui neste caso, concretamente neste caso, quando estamos a falar de empresas, estamos a falar que a empresa gastou mais do que o seu rendimento.
e às vezes fica sem valores, vai ao banco, recorre ao banco para poder ter suportar outros custos de estrutura, não é? Então estamos a dizer aqui que o nosso resultado líquido do exercício será a diferença entre o resultado antes do imposto e o imposto industrial, que dá-nos um montante de 277,17. Então, esta é a estrutura da nossa demonstração de resultado. Assim construímos a nossa demonstração de resultado. Portanto, depois de construir a demonstração de resultado, nós vamos construir aqui aquilo que são, pegar o marcador, aquilo que são o balanço, esse ADRE. Esse ADRE que é a demonstração de resultado do exercício. Ok? Agora vamos passar para o nosso balanço. Vamos passar para o nosso balanço. Okay? Vamos pegar nesse espaço para construir o balanço. Pronto. Para o balanço existe também uma estrutura. Okay? Existe uma estrutura e essa estrutura nós podemos encontrar no ponto 2.3 do plano de contas. Okay? Então nós temos aqui uma estrutura do balanço e nós vimos que no balanço, qual é a estrutura? Okay? A estrutura do balanço, vamos escrever aqui balanço. Final, esse é o balanço final. Ok? Esse é o balanço final. Nós temos no balanço os ativos, onde teremos aqueles que são os ativos não correntes, os ativos correntes. E para além dos ativos, estamos a dizer que primeiro temos os ativos, ok? Ativos. Depois temos os ativos não correntes, ok? E temos os ativos correntes, ok? Aqui nos ativos não correntes vão todos aqueles bens, os bens da empresa, todos aqueles bens, ok? Que permaneçam na empresa, que irão permanecer na empresa por um período superior a 1 ano. E aqui nos ativos correntes vão todos aqueles elementos patrimoniais, todos aqueles ativos, todos aqueles bens e direitos que irão permanecer na empresa por um período inferior a 1 ano. Ok? Estamos a falar inferior a 12 meses. E depois nós teremos um elemento aqui que terá de capital próprio mais passivo. Ok? Dentro no capital, depois isso fica dividido da seguinte forma: teremos aqui o capital próprio, ok? Dentro do capital próprio vamos encontrar o capital social, que é aquele capital que os sócios dão para a constituição da empresa. Vamos encontrar as reservas, ok? Vamos encontrar o resultado transitado e vamos encontrar o resultado líquido do exercício dentro desta rúbrica. Okay? E no passivo, okay? Vamos ter os passivos
não correntes, passivos não correntes, e vamos ter os passivos correntes. Ok? Então estamos a dizer que esse passivo, ok, são aquelas dívidas, aquelas obrigações que a empresa tem de médio e longo prazo, por um período superior a 1 ano. E esse passivo corrente, estamos a dizer todos aqueles passivos, ou todas aquelas dívidas, todas aquelas obrigações que a empresa tem por um período inferior a 1 ano, ok? Então, a estrutura do balanço é esta. Temos que saber que dentro desse elemento tem as suas respectivas componentes, ok? Por exemplo, aqui nos ativos não correntes nós temos as imobilizações corpóreas, as incorpóreas, temos também ali nos ativos não correntes os investimentos financeiros e outros ativos não correntes. Aqui nos ativos correntes nós temos as existências, as contas a receber, as disponibilidades e outros ativos correntes aqui dentro. No capital próprio já falamos o que é que nós temos. No passivo não corrente, nós temos os empréstimos a médio e longo prazo, temos os impostos diferidos aqui, ok? São aqueles impostos que a empresa resista em detrimento de um facto que a fiscalidade não aceita, ok? E que a empresa pensa que futuramente, ou através de um método de projeção, que futuramente irá recuperar aquele imposto que de momento o Estado não aceita, ok? Aquele facto patrimonial que o Estado de momento não aceita. E para além desse, e depois, aqui nós vimos que temos os empréstimos de médio e longo prazo, e temos o imposto diferido e outros passivos não correntes. Aqui nós temos as contas a pagar, os empréstimos de curto prazo e temos os outros passivos correntes. Então essa é a estrutura e vamos agora construir de acordo ao nosso exercício. Pronto. Nós vimos que como ativo nós temos os ativos não correntes, ok? E temos os ativos correntes. De ativos não correntes nós temos as imobilizações corpóreas, que são aqueles bens que permanecem na empresa por um período superior a 1 ano e que serve de apoio à atividade operacional da empresa. Estamos a falar de carro, estamos a falar de secretária, estamos a falar da impressora, estamos a falar do ar-condicionado. Isso tudo são ativos não correntes. No nosso exercício não tínhamos nada, nenhum facto relativamente a isto. E para além temos também as imobilizações incorpóreas, né? Que são todos os bens que nós não conseguimos pegar, por exemplo, um software, em uma imobilização incorpórea. Okay? E nós também não vimos no exercício anterior, não existe nenhum facto relativamente a isto. Agora passando para o ativo corrente, como não temos, então estará zero. Passando para o ativo corrente, no ativo corrente, o que é que nós teremos? No ativo corrente, nós teremos existência. Onde é que vamos buscar o valor da existência? Na conta 26, mercadoria. Ok? Então vamos na 26, qual é o valor que estava em mercadoria? Como saldo, e buscar todos os saldos
okay? E buscar todos os saldos. Nós, quando encerramos as contas, nós fizemos assim, tínhamos um razão. Ok, nós estamos a falar da existência, e nós, para ir buscar o valor da existência, nós temos que ir buscar na 26. Mas só os saldos, ok? Aqui o que nós lançamos no balanço é apenas o saldo. Então, como nós lançamos apenas o saldo, como é que vamos buscar o saldo? É olhar, por exemplo, para 26, dando um exemplo, ok? Não taxativamente aquilo que nós vimos no exercício anterior com os valores, né? Podemos dizer que aqui temos, temos aqui 100, né? Aqui vamos ter 50, ok? Então, qual será o meu saldo no final? Okay? É a soma dos dois. Tenho que colocar aqui saldo devedor 150 mil. E tem um saldo devedor de 150 mil. E aqui fica 150 mil. E aqui fica 150 mil. Então, é este o montante. Então, qual é o valor que eu levo para aqui, para a existência? É este, o saldo. Ok? Este montante que fica aqui, é que eu vou escrever aqui, 150 mil. Mas para o nosso exercício, nós tínhamos um saldo de 809.500. Então, aquele valor que estava no nosso exercício de 809.500 vem para aqui. 809.500. Ok? Para além das existências, nós temos as contas a pagar. Ok? Temos as contas a receber. As contas a receber são todos aqueles direitos que a empresa tem de receber. Isto é buscar os clientes. Nós tínhamos dívidas de clientes, ok? Não tínhamos porque vendemos a pronto pagamento. Então não existe dívida com cliente, não existe contas a receber. A seguir as contas a receber, nós temos disponibilidade. Dentro das disponibilidades nós temos a 43, a 45, a 41, a 42, ok? Que são depósito a prazo, títulos negociáveis, depósito à ordem, o caixa, fazem parte da disponibilidade. E nós tínhamos banco no nosso registro, no nosso exercício anterior. Então, isso quer dizer que a disponibilidade aqui vai existir. Disponibilidade. E qual é o montante que temos que registrar de disponibilidade? Ok? Temos um valor de 3.360. 3.360.000. Okay? Esse era o saldo das disponibilidades. Ok? Então, a seguir, em termos de ativos correntes, só tínhamos estes elementos. Então, teremos aqui um total do ativo corrente. Ok? E olhando para aquilo que é o total do ativo corrente, nós teremos um total de, somando os dois, de 4.169.500. Ok? Esse é o total. E qual é o total do próprio ativo? Total do ativo. Ok? Do ativo. O total do ativo é a soma do ativo não corrente e o ativo corrente. Ok? O ativo corrente tem apenas essas duas rubricas. O ativo não corrente não tem nada. Então quer dizer que aqui teremos esse mesmo valor. Fechamos o ativo. Então vamos passar para o capital próprio mais passivo.
ok? Então, em termos de capital próprio mais passivo, nós temos que aqui o capital próprio, temos o capital próprio e dentro do capital próprio nós temos o capital social, que é aquele dinheiro que os sócios dão para criar a empresa. Temos as reservas, os resultados transitados e o resultado líquido do exercício. Não temos reservas. Temos capital social, aquele dinheiro que os sócios deram para a constituição da empresa, temos. Então vamos colocar aqui capital social. Então onde é que vamos buscar este dinheiro? Na conta 51, ok? Qual é o montante? 1.500.000. Temos reservas? Não temos reservas, ok? Temos resultados transitados? Não temos resultados transitados. Então, temos resultado líquido do exercício? Sim, temos resultado líquido do exercício. Onde é que está o meu resultado líquido do exercício? Então, vamos escrever aqui, resultado líquido do exercício. Qual é o montante do resultado líquido do exercício? É vir aqui na demonstração de resultado e pegar este montante, está aqui. Resultado líquido do exercício. Pegamos nesse montante 277.493,17. Ok? E fechou o capital social, capital próprio, ok? E teremos aí o nosso capital próprio. E qual é o total do capital próprio? Total capital próprio. Teremos aqui 1.777.493,17, que é a soma deste e este. Ok? Nós vimos que temos aqui abaixo, temos capital próprio mais passivo. Agora vamos ver os passivos. Ok? Passivo. De passivo, nós vimos que temos os passivos correntes e não correntes. Os não correntes. E temos os passivos correntes. Os não correntes são aquelas dívidas que nós vamos pagar num período superior a 1 ano. Ok? Estamos a dizer de 31 de 12, ok? Em diante. Okay? Então é 1 ano. 29 é inferior. 31 de 12 já estamos a passar e caminho de 1 ano. Okay? Então, vem para aqui. Mas nós não temos como um empréstimo bancário para pagar a 2 anos, 3 anos. Okay? É para aqui. É uma dívida que nós temos com o banco. Ok? E como não temos no nosso exercício anterior, vamos passar para o passivo corrente. De passivo corrente, para minimizar o espaço, irei encostar aqui ao lado passivo não corrente, o passivo corrente. De passivo corrente, nós temos as contas a pagar, contas a pagar. O que é que nós vamos registrar em contas a pagar? Em contas a pagar, nós vamos registrar os pagamentos, as dívidas com o fornecedor, as dívidas com o Estado, as dívidas com os nossos trabalhadores, com os funcionários, ok? É que nós vamos registrar aqui em contas
a pagar. Tínhamos dívidas com o Estado, tínhamos dívida com o fornecedor, tínhamos dívida com o pessoal, com os trabalhadores? Sim, tínhamos. Então, o somatório dessa toda dívida deu-nos 2.232 e 596,58. Então, a dívida com o Estado deu-nos este montante. A dívida, aqui temos a dívida com o fornecedor, vamos buscar o saldo do fornecedor. Temos a dívida com o Estado, somar todo o IRT, o imposto industrial, vem para aqui. E temos dívida com os trabalhadores, a 36, vem para aqui o saldo da 36, 121 que nós registramos na aula anterior, vem para aqui, ok? Então, a seguir, nós teremos os outros passivos correntes. Outros passivos correntes. O que é que nós registramos em outros passivos correntes? Em outros passivos correntes nós registramos todas aquelas dívidas que não estão dentro desta conta, excepto os empréstimos de curto prazo. Aqui nós vamos registrar os montantes, as dívidas a pagar que estiverem na conta 37, ok? E quanto é que deu? E nós tínhamos dívida, tínhamos movimentos na conta 37, tínhamos. E quanto é que deu o montante? Tínhamos um montante de 510, ok? 25, 410,25. Então este é o montante, né, de toda a 37 que nós tínhamos. E qual é o total do passivo corrente? Vamos colocar aqui o total passivo corrente. Deu um total que é o somatório destes dois elementos de 2.392.006,83. Perfeito. Como no ativo nós vimos o total do ativo foi o somatório do ativo não corrente e o ativo corrente. Então aqui também temos que ter o somatório do total do capital próprio mais passivo. Estamos a dizer desse total do capital próprio, bem, desse total mais este, ok? Então teremos total do capital próprio mais passivo. Dará um montante de 4.169, ok? E 500. E assim temos construído o nosso balanço. Aqui temos a nossa demonstração de resultado. Aqui temos o nosso balanço final, ok? Então, esta é a estrutura do balanço e da demonstração de resultado. Vimos a sua elaboração, como é que temos que elaborar. Aqui nós temos que buscar os saldos, aqui nós temos que buscar todos os montantes que estão na classe 6 e na classe 7, é que vem para aqui. Aqui no balanço vamos ir buscar todos os montantes da classe 1 a 5 e também vamos incluir a conta 81 e a conta 88. São contas de resultado
que entram aqui, ok? Para fechar a nossa aula, nós dissemos que a nossa aula de hoje consistia em quê? Elaborar o balanço final, a demonstração de resultado e efetuar o lançamento de abertura. Como é que temos que fazer o lançamento de abertura? O nosso lançamento de abertura não depende da demonstração de resultado, ok? Não depende da demonstração de resultado. Não depende da demonstração de resultado, mas sim depende do nosso balanço. Então vamos fazer o nosso lançamento de abertura para poder cerrar aqui com o nosso exercício. Isso quer dizer que, olhando para aquilo que foi o nosso exercício, nós teremos aqui 10 razões. Teremos 10 razões, 10 T's, ok? Onde vamos fazer os lançamentos de abertura. Aqui teremos lançamento de abertura. Ok. Quando que eu faço o lançamento de abertura? Aqui estamos a dizer o balanço que está aqui e a demonstração de resultado que estava aqui constrói-se a 31 de 12 do ano N. E o lançamento de abertura faz-se no ano seguinte. Ok? Este faz-se no ano N, no ano corrente. Ok? A 31 de 12 do ano N, do ano corrente. E este lançamento faz-se no ano seguinte. Estamos a falar, por exemplo, aqui este faz-se, este a demonstração de resultado que estava aqui neste lado, faz-se a 31 de 12. Se estamos a falar de 2020, podemos colocar aqui 2020. E este que estamos a fazer agora, faz-se a 31 a 1 de 1 de janeiro de 2000, aqui é 20, aqui passa para 21, ok? Então estamos a falar assim, esse é no último, 31 de 12 de 2020, e a demonstração que estava aqui, este faz a 1 de 1 de 2021. É a abertura do exercício, estás a abrir o exercício, ok? Então vamos lá fazer o lançamento de abertura. Para o lançamento de abertura, nós precisamos dos saldos. Okay? Precisamos apenas dos saldos. Precisamos dos saldos da classe 1 a 5. Também a 81 e 88. Okay? Precisamos do saldo das classes 1 a 5 e da 88, 88, quer dizer, o saldo do exercício anterior é que nós vamos lançar aqui, ok? Se a 43 tem um saldo devedor, eu quando lançar aqui tenho que lançar com saldo devedor. Mercadoria tem um saldo devedor. Então, como a mercadoria tem um saldo devedor, aqui eu estou a falar do meu débito, aqui eu estou a falar do meu crédito. Então vou escrever aqui 26 mercadoria. E a mercadoria tem um saldo devedor. Então, se tem um saldo devedor, ele passa aqui para o débito.
ok? Saldo devedor, saldo inicial, de quanto? De 809 e 500. Ok? Para além da mercadoria, nós tínhamos o resultado líquido do exercício, 88, que deu positivo. 88, resultado líquido do exercício, deu positivo. E qual era o montante? Quando o resultado líquido do exercício dá positivo, positivo é aqui, negativo é aqui. Se der negativo, vem para aqui. Se der positivo, vem para este lado, vem para o lado direito. Ok? Então, como foi positivo, no montante de 277, vamos lançar aqui 277 e quanto? 493. 277, 493,17. Este saldo inicial também. Ok? Para além do resultado, nós temos outros valores a pagar, mas relativamente a advogados. Era uma 37,9. Outros valores a pagar a advogado. Ok? Então, nos advogados, nós tínhamos aí um montante de 143, 149, 213, 149. Quer dizer, como era uma dívida a pagar, nós temos que registrar aqui 149, 213,03. Isso também é saldo inicial. Ok. Para além disso, nós tínhamos fornecedor, que é a 32.1, fornecedor. Conta corrente. Qual era o montante dos fornecedores? 2.023.750. 2.023.750. Saldo inicial. Para além dos fornecedores, tínhamos mais o que? Depósito à ordem. Depósito à ordem, estamos a falar da 43.1.1, depósito à ordem. Um montante de 3 milhões, saldo inicial. Ok? Saldo inicial, 3.360. É este montante que está aqui. É igual. Todos esses montantes que estão aqui é que estão a vir para aqui. Por exemplo, o mercado existência está aqui. Okay? Disponibilidade, aqui dentro nós vimos que temos 43, 45, 41, 40. Este está aqui. Okay? Esta aí está aqui, a existência é mercadoria e a disponibilidade está aqui. E esses dois, esse aqui está aqui, outros passivos correntes, está dentro deste montante, né? De 149, 159. E este fornecedor tem contas a pagar, está aqui dentro, ok? E como é que eu tenho visibilidade? Através do registro anterior, dos razões anterior. Depois temos o capital social. De 1.500.000, ok? Tem um saldo credor, então vem para aqui 1.500.000. Saldo credor. É este montante, capital social, ok? Saldo credor. Depois tínhamos também o IRT, ok? 35.124, IRT 34.3, IRT
IR tem uma dívida e tinha um saldo credor. Então, como tinha um saldo credor, o crédito é aqui. Fica 35, 124. Ok? Saldo credor. E também tínhamos outros valores a pagar relativamente à segurança social. Então, temos aqui outros, a 37,9 de outros valores a pagar relativamente à segurança social, que era os 11% da segurança social. Então, qual era o montante? O montante desta rúbrica era 10.197,23. Saldo credor. Saldo inicial. Saldo inicial, saldo inicial, tudo é saldo inicial. Saldo inicial, saldo inicial. Então, estamos a acreditar aqui porque é uma dívida que nós temos que pagar. Ok? 10.197,22. 22. Ok? E nos resta apenas duas razões para fechar com a nossa aula de hoje. Temos a remuneração pessoal, que são 36.1.2.1, remuneração pessoal. Também uma dívida que nós temos com os nossos funcionários, no montante de que? 54.796,94. Ok? 54.796,94. Saldo inicial. Para além disso, e por último, tínhamos o imposto industrial, que é uma 34.1, imposto industrial, no montante de 118.923. Estamos a dizer em 118.923, ok? 118.923,81. Ok? E saldo inicial. Ok? E assim fizemos o nosso lançamento de abertura. Construímos o balanço, construímos a demonstração de resultados e fizemos o lançamento de abertura dos razões. Então, para hoje, a nossa aula termina aqui. Ok? Iremos, na próxima aula, ver exercícios com mais factos do gênero, factos com custos correntes da empresa, como pagamento de energia, água, compra de resma de papel, reparação de viatura do carro. Iremos ver também factos relativamente a pagamento de serviço de limpeza. Estes todos os factos nós vamos ver no próximo exercício e também iremos provavelmente elaborar a demonstração de resultado e o balanço. Então, para hoje é tudo. Estamos juntos, até a próxima aula e bons